Eu vou começar com a leitura de um texto da Aliança Guardiã, que foi transmitido por um dos membros. Foi transmitido em inglês, primeiramente, e agora eu traduzi do inglês para o português. E após a leitura desse texto, eu vou passar informações complementares para auxiliar no processo de entendimento de como que funciona as iniciações espirituais. Projeto Divino D12 com esferas. Este padrão é o nosso projeto divino D12 em interface com 5 níveis sistemas do nosso universo partícula. O anel de esferas mais externo representa nossos 12 portais estelares universais, que normalmente são retratados como uma formação da grade de Katara. Aqui eles são representados como seres enormes em forma de sóis, coletivos de consciência em forma de família. Cada pessoa tem uma linha direta com suas origens universais através deste padrão, o que significa que todos nós emergimos e retornaríamos a um desses 12 seres em nosso processo de ascensão. Como mencionado acima, o anel externo de esferas representa um nível universal com seus 12 portais estelares, que mantém todos os sistemas menores dentro dele. Indo em direção ao centro, a partir do nível universal externo, você tem o nível metagaláctico, que corresponde ao nosso nível de super-alma de densidade 3. E dentro dele você tem o nível galáctico, que corresponde ao nosso nível de alma de densidade 2. Dentro do nível galáctico está o nosso nível solar, e depois o nosso nível planetário, que corresponde à densidade 1. Cada um desses níveis tem seu próprio escudo de tempo de 6 ciclos, que nos níveis externos é um escudo de tempo maior e com mais frequência, pois o maior contém todos os níveis menores dentro dele. Este também é um padrão de desembolso, onde existem 12 grandes seres no nível universal. Eles se dispersam ou descem como seres metagalácticos, como 12 vezes 12. 144 seres. No nível solar, isso se tornou 1728 sistemas solares, cada um criando um Sol com 12 portais estelares ao seu redor. Seguimos este padrão de desembolso quando descemos para os níveis de densidade. Isto significa que temos muitos familiares aos quais nos reuniríamos à medida que voltássemos através do ciclo de ascensão. Uma nota interessante sobre a astrologia é que as raças caídas tomaram as identidades e frequências destes 12 seres sóis universais, distorceram seu significado, atribuindo-lhes qualidades dos seus mundos buracos negros para nos dar o calendário astrológico. Os símbolos astrológicos são baseados em alguns dos códigos originais, mas distorcidos. O calendário astrológico é o acompanhamento da oscilação de procissão do equinócio. Esse é o texto que eu traduzi e agora eu vou passar algumas informações para amplificar o conhecimento. Aqui no canal tem um vídeo completo que fala sobre o que é iniciação, consumação e ativação. O processo de iniciação espiritual. A iniciação é quando nós começamos a receber as frequências para ativar o nosso DNA. Isso é iniciação. A consumação é quando as iniciações saem do subconsciente e são processadas pelo cérebro. É processado pelo nosso sistema neurológico. Isso é uma ativação, foi ativado. Aquilo que foi iniciado no nosso subconsciente, nos fios de DNA, está sendo ativado. Então, é neste momento que nós começamos a ter uma perspectiva diferente sobre a vida de forma geral, sobre família, religião, sociedade, política, vários temas. Porque a nossa mente
expande de fato. Nós conseguimos enxergar com a mente da quarta dimensão, da quinta, da sexta e assim por diante. Consumação é quando uma cadeia de DNA é ativada por completo. O DNA humano angélico tem uma matriz com 12 fios. Cada um desses fios foi subdividido em 12 filamentos. Então, nós temos 12 subfios para cada fio de DNA. Quando eu completo um fio de DNA com seus 12 subfios, eu tenho uma consumação. Então, em resumo, é esse que é o processo de iniciação, ativação e consumação. Nós vamos ter vários ciclos. Inicia um processo com um fio específico, nós temos a ativação desse fio, nós temos a consumação desse fio. Esses impulsos, essas frequências eletromagnéticas, são enviadas por esses 12 sóis. Então, cada um de nós veio de um determinado sol. Nós fazemos parte de coletivos, de famílias. E cada um desses 12 sóis vão ter uma criptografia diferente, vão ter uma informação diferente. O que é mencionado aqui sobre a astrologia é que as informações desses sóis foram distorcidas, as identidades, os significados. Então, quando nós estamos conectados à astrologia, nós podemos puxar pela frequência daquele determinado sol que nós acreditamos ser o nosso sol, frequências que não são nossas. Então, nós temos uma ativação no nosso DNA torcida, embaralhada. Ao invés de organizar os fios de DNA, ativar os fios que estão cortados, há mais embaralhamento a nível de subconsciente. À primeira vista, quando nós ouvimos sobre esse tipo de informação, pode ressoar como um certo desconforto, nos causar um desconforto, porque a astrologia ela foi inserida na sociedade no inconsciente coletivo. Então, eu já vi muitas mães grávidas, né, futuras mamães que estão gestando os seus filhos, falando: eu quero que meu filho nasça tal data para que tenha determinado signo. Meu filho vai ser assim, assim, porque esse é o signo dele. E o que eu estou falando aqui não é uma forma de apontar o dedo e de julgar. É uma forma de te mostrar que isso mexe com o nosso inconsciente. Então, nós fomos criados assim. Essa futura mamãe, ela está projetando, ela está contando a história dela daquilo que ela recebeu dos próprios pais. E os pais, né, e assim por diante, vai lá para trás. É algo realmente que é cultural. E a astrologia, ela não mexe apenas com a questão espiritual. Muitas vezes nós vamos buscar autoconhecimento na astrologia, não apenas nesse sentido, mas mexe também com uma questão de humor. Quantas vezes nós acessamos informações de astrologia para rir sobre as piadas dos signos, daquelas personalidades. Quantas vezes nós tiramos sarro de um amigo por conta do signo dele, escolhemos o nosso parceiro, um companheiro, seja sociedade de trabalho ou casamento por conta do signo. Então, existe toda uma história, todo um enredo envolvendo os signos. E quando vem essas informações, porque elas vêm lá de cima no sentido de
desses sóis, desses próprios sóis que nos mandam a informação. Quando essas informações chegam para nós, não é para nos causar dor, não é para nos ferir, não é com esse sentido. É no sentido de, olha, se você está querendo executar a frequência Maharata, que é a frequência crística do avatar de Cristo pessoal, a identidade precisa ser ajustada, a sua identidade. E aqui no texto fala que as raças caídas tomaram as identidades e as frequências destes 12 sóis e distorceram o significado. E atribuiu qualidades dos mundos, buracos negros, em que eles vivem. Eles pegaram todas aquelas sombras, aqueles vícios do mundo deles e trouxeram para a astrologia, trouxeram para a ferramenta. Toda essa situação de luzes, sombras, de características pré-determinadas, é assim que é. Então, esses sóis, eles nos enviam essas informações, os coletivos ascensionados, eles falam sobre isso para nos mostrar por uma outra perspectiva o que está acontecendo. E a partir dessa perspectiva, nós podemos escolher o que nós vamos seguir. A frequência Maharata, que é a frequência de Cristo, ficou distante da Terra, nós não tínhamos acesso a ela por muito tempo. E agora nós voltamos a ter acesso à frequência Maharata, que é a corrente D12. A corrente D12, os seres caídos não conseguem executá-la. Eles não conseguem fazer isso. Então, eles criam ferramentas com base até onde eles conseguem ir, até onde eles conseguem chegar. Então, por isso que eles vão passar metade das informações, vão misturar conceitos que realmente são verdadeiros com a perspectiva deles de mundos de buracos negros. Então, não é nada pessoal, é realmente uma forma de te mostrar como que funciona o processo para fazer a reintegração com as suas identidades mais elevadas. Como trindade santa cósmica, nós temos Manu, que é a frequência neutra. Então, por ser neutro, realmente é o ponto zero. É a frequência neutra da fonte criadora. É o grande útero, é o grande vazio, é o ponto zero. Nós temos Mani, que é a centelha divina. Nós temos o Pai divino, Mani, que é o elétrico. Nós temos Eri, que é o feminino, é o magnético, é a mãe divina, é a semente de Deus. E nós temos o Maharata Christus, que é o Cristo, é o avatar de Cristo, que é o Filho. Então, nós temos a energia neutra, Manu, é o ponto zero. Pai divino, Mani. Mãe divina, Eri. E Maharata Christus é o Filho. Então, a nossa identidade, a imagem e semelhança de Deus, nós alcançamos através do Cristo pessoal. E ajustar esses sóis nos auxiliam no processo de despertar dessa real identidade, dessa identidade que consegue chegar à fonte criadora, que consegue ascender para a matriz de energia. No caso, como nós estamos em um ciclo de Starfire, de fogo estelar, nós fazemos isso internamente. Nós fazemos por dentro, nós não fazemos pelos portais externos. Nós fazemos
Eu vou utilizar um termo aqui para facilitar no processo. Nós fazemos através da nossa pequenez, mediante a grandiosidade que são esses 12 sóis. O processo de ascensão é a reintegração com a identidade de alma, que nós estamos já falando aqui, de 12 fractais, nós nos unimos com 12 fractais, aí depois nós reintegramos com a nossa superalma, depois com o nosso avatar de Cristo, com o nosso Rishi, aí nós saímos da matriz de tempo. Agora, o processo de ascensão é através do fractal, é através da semente Tauren, que é uma sementinha. É através dessa pequenez, digamos assim, mediante a grandiosidade de um sol Rishi, que nós temos como característica a antematéria, que transcende a matéria. O avatar de Cristo está no campo de luz líquida. E o Rishi transcende o campo de luz líquida. Está no campo de antematéria, que é o campo de luz primal. Então, mediante a esse campo que é grandioso, nós voltamos para a matriz de energia através dessa pequena semente, que ao mesmo tempo já é o suficiente, já é incrível, já é maravilhosa. Então, o processo de ascensão, ele está relacionado a aceitar a nossa condição humana, a aceitar as nossas limitações. Por isso que é tão importante curar o nosso emocional. E através dessa pequenez, realmente de se render a algo maior, nós conseguimos acessar uma consciência mais elevada. Através da nossa centelha, do nosso fogo interno. É esse que é o processo de ascensão. Ele é por dentro, extremamente rápido comparado ao processo de ascensão. E muito lindo. É um processo lindo, em que você se perdoa a um nível incondicional, de amor incondicional. Você se perdoa, você transmuta os miasmas para passar pelos portões internos. Para passar pelos portões internos da ascensão, passar pelo núcleo, nós precisamos diluir miasmas e ancorar a nossa luz. Por isso que é importante a autoimagem, como você se vê. Aceitar erros, falhas, não ter todo o conhecimento, porque o processo de ascensão você vai recuperando o conhecimento. Porque a nível da alma, nós temos 3 mentes a mais do que a nível encarnado, a nível de fractal. A nível de fractal, nós temos a mente subconsciente, inconsciente e racional. A nível da alma, nós temos mente astral, arquetípica e angélica. Então, para chegar ao nível de Rishi, nós temos acumulado 15 mentes. E para fazer o processo de ascensão, nós não precisamos dessas 15 mentes. Nós precisamos nos amar incondicionalmente, nos fortalecer na nossa real identidade, que está gravada nesse pequeno átomo. É um átomo, é microscópico, mas que contém muita força, muita luz.
e permitir que o nosso Sol original nos envie informações para despertar o nosso DNA. Que nos envie informações para transmutar os miasmas e acender a nossa luz. Eu vou colocar o vídeo aqui como indicação, uma sugestão sobre iniciações, consumações e ativações. E vou colocar um outro também que eu falo sobre o ciclo do fogo estelar, que foi uma live que eu fiz há um tempo atrás para te ajudar nesse processo de entendimento. São informações complementares. É isso, são informações complementares. Até mais, tchau, tchau.